Eu não tenho dúvida que você já ouviu falar sobre os benefícios de fazer doces personalizados. Mas na aula de hoje a gente vai colocar na balança se vale a pena ou não, de uma maneira totalmente objetiva, trabalhar com doces personalizados. Aqueles doces que você vai realmente fazer para o cliente, que ele pede para você com todos os detalhes, aquele mimo, aquele desenho, aquele formato. Então, o personalizado feito especialmente para aquele cliente. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Se você ainda não me conhece, está caindo de paraquedas aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Priscila Catapan, eu sou especialista em confeitaria francesa e daqui da França eu ensino os alunos do mundo todo a finalmente entenderem as bases da confeitaria. Eu fiquei conhecida no mundo da confeitaria principalmente pelos macarrons, mas saiba que a minha especialidade é confeitaria francesa. Então vamos começar mais uma aula do nosso Patisserie Talk aqui no ar. Se você não sabe, todas as terças-feiras nós temos aulas como essa daqui, ao vivo, onde eu trago um tema específico ou sobre confeitaria, receitas, a gente coloca a mão na massa, mas também a gente fala sobre a parte do empreendedorismo, a gente fala sobre ideias, sobre como trabalhar com confeitaria, sobre como ganhar dinheiro com confeitaria também e evitar essas pegadinhas que a gente vê por aí nas redes sociais, nos vídeos, onde tudo parece tão fácil, não é verdade? Quem me conhece sabe que eu tenho os pés muito ancorados no chão e é isso que eu trago para os meus alunos e não somente para os meus alunos, para os meus seguidores. Porque eu tenho aquele pensamento que é o seguinte, se você está aqui comigo é porque você quer aprender. De uma forma ou de outra você quer aprender, você quer melhorar, você quer ter mais conhecimento e o meu objetivo é compartilhar conhecimento. Eu acho que um bom professor, ele compartilha conhecimento e ele também tem uma troca de conhecimento com as outras pessoas, sendo aluno ou não, eu estou sempre aprendendo com vocês. E o tema da aula de hoje eu resolvi trazer porque cada vez mais eu tenho alunos que chegam até mim, principalmente para o curso de macarrons, e eles me relatam que muitas vezes já estão na confeitaria e eles querem fazer uma transição de produto porque não estão conseguindo mais dar conta ou simplesmente não estão vendo a cor do dinheiro. E geralmente esses alunos que procuram a fazer um doce um pouco mais fácil na produção, como é o caso dos macarrons, eles relatam o seguinte: olha, Pri, eu comecei a trabalhar com doces personalizados. Então, o que seria um doce personalizado, Pri? Então, geralmente os doces personalizados são aqueles biscoitos decorados em glacê real, cheio de detalhes, são lindos, né? Mas que tomam bastante trabalho, bastante tempo na cozinha. Temos também os doces feitos com açúcar. Então, aqueles doces mais modelados, né? Aquele doce também que a gente chama modelado com pasta americana, também que são doces lindos, dá para fazer formato de bichinho, formato de flor, enfim, aqueles doces também são considerados como personalizados e apesar de muito bonitos, também dão muito trabalho para serem feitos. Outro tipo de doce personalizado, se eu esquecer algum aqui, pessoal, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? A ideia é a gente ter essa troca aqui durante a nossa aula. E antes de continuar a aula, eu estava até esquecendo, você já sabe que se você chegou aqui nessa aula, você já tem que apertar no joinha e mandar essa live aqui para outra pessoa, porque essa é a única maneira que eu tenho, gente, de divulgar o canal aqui e de levar conhecimento para mais pessoas. Hoje, infelizmente, nas redes sociais, os conteúdos impulsionados, né, ou seja, aquele que você paga, né, para que eles cheguem até as outras pessoas, ele chega, porém aqueles conteúdos em que vocês não compartilham, em que vocês não dão like, dificilmente eles chegam de maneira orgânica para as outras pessoas. Então me ajuda a ajudar a confeitaria brasileira, acho que a gente precisa disso, vocês precisam disso, ter uma confeitaria brasileira com uma maior qualidade,
para vocês se autovalorizarem e serem valorizadas também nessa profissão que é linda, mas a gente precisa saber como trabalhar com ela, tá? Então já deixa o teu like aí. Voltando aqui na questão dos personalizados. Então estava falando sobre os doces feitos com açúcar, né, ou a pasta americana. Nós temos também aqueles bolos decorados, né, aqueles bolos de andar, ou então aqueles bolos em buttercream, ou aqueles bolos em flores de açúcar, em pasta americana. Tudo isso é considerado como um doce personalizado, um doce que você vai pintar, um doce que você vai modelar. Tudo isso é doce personalizado. E com a democratização dos cursos nas redes sociais, como tudo é muito bonito nas redes sociais, né? E vocês que começam a trabalhar com doces personalizados, o que chama a atenção no personalizado, gente? É a personalização, é o autêntico, é o único, é a exclusividade, não é? Então, é um doce quando personalizado, ele vai chamar naturalmente mais atenção. E vocês que chegam, né, até esses perfis, até esses professores, né, que trabalham com os doces personalizados, geralmente o que chamou a atenção foi o visual, né? Então são doces extremamente visuais. Porém, o que não se fala sobre doces personalizados que eu vou falar aqui para vocês, né? Primeiro, vocês que trabalham com doces personalizados, eu não tenho absolutamente nada contra doce personalizado. Mas vamos colocar os dois pezinhos aqui no chão, ó, bem fincados no chão, para você que quer trabalhar e viver de confeitaria. E eu falo isso com propriedade porque eu também fiz uma transição de carreira e eu também quis viver da minha paixão, que era da confeitaria, tá? Para quem não sabe, eu sou engenheira industrial, trabalhei muitos anos como engenheira em multinacionais aqui na França e chegou um momento da minha vida que aquilo não fazia mais sentido para mim. O que fazia realmente sentido para mim é isso daqui, ó, é colocar o meu avental, ir para a cozinha e fazer os meus doces. Era o que me fazia feliz. Mas felicidade a gente sabe que não paga boleto, né? Infelizmente, como seria bom, né? Se o amor e a felicidade pagassem boleto, gente, estava todo mundo se amando e o mundo seria maravilhoso, né? Mas infelizmente não é assim. Então, o que eu falo para os meus alunos, eu vou falar para vocês aqui, que são meus seguidores, vocês que me acompanham, talvez você é meu aluno, minha aluna, eu falo para o aluno que ele precisa escolher como produto aquele produto que ele goste de fazer, que ele faça com facilidade e que traga dinheiro, que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquele produto. E por que eu decidi falar sobre os doces personalizados na aula de hoje? Porque cada dia mais eu tô vendo alunos que estão fazendo a transição inversa, querem continuar na confeitaria porque perceberam que é isso mesmo, que faz sentido para eles, porém eles cansam muito rápido de trabalhar com os doces personalizados. Geralmente, alunos que chegam até mim, que querem aprender a fazer macarrão, ou chus, ou outros doces, eles relatam exatamente a mesma coisa. Pri, hoje os doces personalizados, apesar de eu ter muita encomenda, eu não consigo viver disso porque toma muito tempo. Né? Para você fazer um biscoito, 6 biscoitos, 8 biscoitos, vai demorar 2 dias. 2 dias entre o preparo da massa e a decoração em glacê real e o tempo de secagem, sem falar em outros tempos que estão mascarados. Quem trabalha com doce personalizado vai ter o tempo maior não somente de produção, mas também o tempo de atendimento ao cliente. Por quê? Porque é um doce personalizado, você tem que estar ali para ouvir o que o cliente quer, quais são os detalhes. Então, o número de mensagem que vocês vão trocar com o cliente, ele é muito maior do que se você tivesse um catálogo padrão.
Porque o cliente vai te enviar uma foto, ele vai falar assim, eu quero algo parecido com isso. Aí você vai falar, exatamente isso eu não consigo fazer, mas eu posso propor isso. Então, a troca de mensagens, o tempo que você vai passar atendendo esse cliente vai ser muito maior, tá? E esse tempo que você passa atendendo o cliente é um tempo que você não está produzindo. Por exemplo, outro relato que os alunos me falam. Pri, mesmo vendendo um doce, um biscoito a R$20, a R$25, a R$28, a R$30 a unidade, no final das contas, no final do mês, eu não consigo viver disso. E isso porque quando vocês fazem o cálculo de custo, né, quanto custa ali para produzir o biscoito, né, a manteiga, a farinha que você coloca ali dentro, o glacê, enfim, tem uma coisa que você não consegue mensurar, que é o tempo. Então, vamos imaginar que você passe 2 dias para fazer uma encomenda, você não vai conseguir, infelizmente, colocar todo esse tempo lá no preço final do seu doce. Infelizmente. Então, o grande problema dos personalizados é esse, você realmente não consegue integrar o tempo no seu cálculo de custos e as pessoas vão achar caro, sim, o preço no final, tá? Um doce que hoje você está cobrando R$20, que no final das contas merecia facilmente que ele pagasse R$50 por um biscoito, infelizmente você não vai conseguir, ou é raro, raríssimo isso acontecer, tá? Essa noção de valor no final do produto, ele é muito raro de acontecer nos produtos personalizados. Então, para mim, a questão não é sobre trabalhar ou não com doces personalizados. Eu acho excelente a ideia de trabalhar com os personalizados, mas a gente precisa trabalhar de uma forma mais inteligente. E principalmente para quem está começando. Um dos erros que eu mais vejo de quem começa a trabalhar com confeitaria é decidir de trabalhar com personalizado porque acha que é um produto diferenciado. E realmente é um produto diferenciado. Porém, para você ter uma grande margem de lucro, para você ter dinheiro no final do mês, ou a sua margem precisa explodir, ou o seu volume precisa ser muito grande. E não tem como trabalhar com um volume muito grande quando a gente trabalha com personalização, gente. Tá? A linha de produção de um produto customizado demanda muito tempo. Demanda muitos ingredientes também diferentes, muitos corantes diferentes, né? Muito tempo, tá certo? Vamos imaginar a questão de quem trabalha com bolos em buttercream. Também tem muita reclamação de aluno falando, Pri, tô muito cansada de trabalhar com bolo de andar, bolo em buttercream, as pessoas não valorizam, quero fazer outra coisa que me tome menos tempo. E eu pergunto sempre para os alunos, você curte fazer bolos? E a pessoa fala, eu curto. E eu proponho para o aluno, ao invés de fazer bolos personalizados somente, exclusivamente os bolos personalizados, por que você não faz algo mais produtivo? Slice cake, por exemplo. Eu amo comer um docinho, gente. Eu amo comer um docinho diferente. Então, pega aquela mulher na TPM, pega aquela pessoa que está com vontade de comer um docinho, ela não quer um bolo em flores de açúcar, ela não quer um bolo decorado em buttercream, ela só quer uma fatia de bolo bem feita. Então você não precisa super customizar um produto para que ele seja diferenciado. Basta você fazer um produto de extrema qualidade, com uma embalagem bem legal, com um atendimento maravilhoso, para você já ser diferenciada de 99% dos confeiteiros. Eu falo que para ficar ruim tem que melhorar. Então, você que chega no mercado com produto de qualidade, atendimento de qualidade maravilhoso e propondo produtos
mais acessíveis, com um excelente custo-benefício para os teus clientes, é uma ótima maneira de você conseguir o seu espaço na confeitaria, tá? Então, se você está ouvindo essa aula aqui hoje, está pensando em entrar na confeitaria, pezinho atrás quando você ouve falar sobre personalizado. Personalizado é lindo, porém dá um trabalho que vocês não imaginam, tá? E eu falo isso com propriedade até para os macarrons, tá? Você fazer um macarrão todo modelado ali, pingar um a um, formato de bichinho, vai ficar lindo. Dá trabalho? Dá um baita trabalho. Agora, você personalizar ali em formato de coração, formato de flor, pegar uma impressora ali e imprimir em cima do macarrão, já vai trazer um doce personalizado sem passar muito tempo personalizando. Dá uma pincelada ali com um pó metalizado, né? Para quem faz pintura, uma pintura que não tome muito tempo, né? Se você tem o dom para isso, que você faz com facilidade, você pode utilizar esse dom ao seu favor na hora da personalização sem problema algum. No meu caso, gente, eu sou assim uma catástrofe para personalizar doce. Não gosto, não sei, não tenho vontade de aprender. O que eu gosto de fazer na cozinha é produzir com eficiência. Eu acho que é meu lado engenheira, né? Eu gosto de produzir rápido, gosto de produzir doces criativos, criar novos sabores, combinação de sabores, trazer experiência gustativa e visual para os meus clientes através de um doce mais clean, né? Eu não gosto de nada cheio de firula, de desenho, de detalhezinho, eu não curto muito não, mas cada um é individual e a gente precisa chegar ali no mercado com uma proposta. Outro produto bem interessante de muitos alunos que chegam até mim querendo fazer transição, o suspiro. O suspiro está super em alta, né? E qual é o argumento do suspiro? Você vai ficar rica fazendo suspiro. Não vai. Não vai, por quê? Apesar da clara de ovo ser super barata, suspiro o quê, gente? É clara de ovo com açúcar, só. Então, ingredientes extremamente baratos. Você vai ter uma boa margem de lucro? Vai. Mas o que ninguém fala para você é o tempo de produção de um suspiro. E o tempo de produção do suspiro não é nem a questão de fazer o merengue. Isso daí é 5 minutos, já era, tá pronto. O problema do suspiro é o quê? É o forno. É o forno. Se você quer ter sucesso com o suspiro e produzir em muita quantidade, você precisa ter um forno muito grande. Porque o suspiro fica ali no forno durante 2, 3, 4 horas, ele fica secando. Então, esse tempo que o suspiro está dentro do seu forno, você não pode fazer um bolo, você não pode fazer um macarrão, você não pode utilizar o seu forno. E isso ninguém fala para vocês. Não é verdade? Então, gente, antes de decidir trabalhar com doce, precisa colocar na ponta do lápis todos esses aspectos, né? Se você vai conseguir colocar esse tempo que o seu forno fica ligado, né? Não é só o custo dos ingredientes, é o custo dos custos variáveis também, né? O seu gás, a sua eletricidade, o seu tempo que você não consegue nem mensurar, tudo isso é importante. Outro doce também que me veio à cabeça agora, de alunos que querem fazer transição. Bem casado. Bem casado é um doce que não é difícil de fazer, né? O bem casado, você vai pingar ele, né? Um bom bem casado é pingado, né? Ele é pingado, você vai rechear, você vai banhar. E aí o problema do bem casado é o seguinte, você tem que embalar um a um, bem perfeitinho e fazer fitinha. E isso, gente, quando você tem 10 para fazer, tá ok. E quando você tem 1000 para fazer? E quando você tem 2000 para fazer na semana? E quando você tem 5000 para fazer na semana? É um tempo imenso que você passa ali e comprando o papel específico para aquele cliente, né, que escolhe a cor, nananana,
que escolhe a fitinha, e você tem 1000 fitas na sua casa, e você tem 1000 papéis, e você tem 1000 tecidos. É o que todos relatam. Eu não sei se isso aconteceu com alguns de vocês. Então, assim, o que os alunos procuram geralmente? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque eu decidi trabalhar com macarrões porque eu pensei nisso tudo antes, gente. Não foi por acaso que eu cheguei até os macarrões, não. Então, eu comecei a trabalhar com macarrão porque potencial de mercado não tinha. Não tem macarrão bom hoje no mercado. Então, chegar no mercado com um bom produto de qualidade. Né, quem me conhece sabe que os meus recheios são todos artesanais, tem equilíbrio de sabor, tem equilíbrio de textura, enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui. Segundo ponto importante, para mim, o macarrão, nem de embalagem ele precisaria, né, porque o macarrão já é um doce bonito, instagramável, né, você coloca ele numa torre de macarrão numa festa, ele já vira a estrela da festa, né, depois da noiva. Então, é um doce que naturalmente ele se vende só de olhar, tá? E terceiro ponto do macarrão, ele é extremamente rápido de ser produzido se e somente se você trabalhar com uma técnica mais estável e mais produtiva, né? Algumas receitas na internet aí, elas chegam a demorar 3 a 4 horas, né? Porque demanda de secar a farinha e deixar o macarrão secando em temperatura ambiente, enfim, também não compensa em termos de custo de produção, tá? Então, geralmente os alunos, né, que estão fazendo essa transição, que chegam até mim para fazer os cursos de macarrons, é essa a reclamação, né? Que eles até gostam de fazer os personalizados, mas eles não conseguem valorizar isso face aos clientes. Então, chega uma frustração. Eles acabam pensando que eles não são feitos para confeitaria, e isso não é verdade, gente. Vocês que trabalham hoje com doce personalizado, com biscoitos personalizados, com suspiros, enfim, o problema não é vocês. O problema é que realmente tempo é muito raro a gente conseguir colocar no preço final de um produto. Tá? É muito raro, então a gente precisa pensar muito bem com os pezinhos no chão sobre quais são os produtos que a gente vai fazer para quem está iniciando a confeitaria ou para quem já está na confeitaria, quer integrar um doce novo. E eu não vejo problema algum trabalhar com diversos doces ao mesmo tempo, tá? Se eu estivesse começando hoje na confeitaria, eu faria bolos gelados, né, em microlotes. Quem não gosta de um bolo gelado de abacaxi com coco, gente? Eu faria macarrons, eu faria brownies, eu faria cookies, que são coisas extremamente fáceis de serem feitas, né? Para quem não tem experiência na confeitaria, são produtos excelentes, barato na produção, não tem muita gente que faz, é um produto diferenciado, tá? Um arroz e feijão bem feito, gente, não precisa de mistura, tá? E macarrão é um produto que pouquíssimas pessoas sabem fazer, principalmente pouquíssimas pessoas sabem fazer bem feito. Então, se você chega com esses produtos no mercado, é já um baita diferencial. E aí, se você tiver esse dom também de personalizar, você pode personalizar os macarrons, por exemplo, trabalhando com cores diferentes para o teu cliente. Isso é fácil de fazer. Não vai tomar muito seu tempo, não. Personalizar o macarrão com as iniciais, com o nome, personalizar a caixa do doce, né? Ao invés de personalizar o doce em si. Então, são ideias ultra simples que vocês podem colocar já em prática, implementar para tirar todo esse peso aí das costas de vocês, tá? Então, de todo o coração aqui, gente, vocês que estão comigo, não desistam. Vocês que estão trabalhando com confeitaria, vocês que estão fazendo doces personalizados, pensem em todos esses pontos, né? Não é somente sobre a questão do custo, é a questão do tempo que você passa e se no final do mês isso te traz dinheiro suficiente para você viver disso. Lembra disso, essa é a sua profissão, essa não é a sua brincadeira, essa é a sua profissão e ela precisa pagar para você viver. Tá certo, gente?
Então essa foi a aula de hoje. Eu quero que vocês aqui que trabalham com doces personalizados, deixe o teu comentário aqui embaixo da aula, me conta o que você achou, o que você vai refletir sobre isso, se você vai mudar um pouquinho a tua estratégia de produção, se você vai se lançar em outros tipos de produto. Conta para mim, estou super curiosa. Em todo caso, eu espero que essa aula tenha ajudado você a refletir sobre isso tudo. Se você tem vontade, por exemplo, de aprender a fazer macarrons, eu vou deixar aqui embaixo dessa videoaula o link do meu curso Macarrons para Todos. Você vai ver que o processo lá, ele é simplesmente super enxuto e rápido, com suporte em até um dia útil, e sem sombra de dúvida, você vai aprender a fazer macarrão sim. Eu coloco a minha mão no fogo, tá? Independente, inclusive, do forno que você vai usar, tá bom? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem, às 10 da manhã. E para quem me acompanha lá no Instagram, @PriscilaCatapan, às 10 da manhã, estamos ao vivo por lá com consultoria gratuita. Então venha trazer a tua pergunta.